Bom, o objetivo, né, de um tratamento chamado psicanalítico, né? Grosso modo, né, e não adianta, tem muita gente também que fica fantasiando demais, dizendo que é uma experiência subjetiva, dizendo que você vai se encontrar. Né, não é, tem um caráter muito prático numa análise que é retirar limitação. Retirar limitação, retirar inibições que a minha personalidade colheu. E ó, a inibição acaba com a vida de alguém, hein? A inibição acaba com a criatividade. E não tem coisa pior do que alguém pouco criativo. Imagina vocês aí, ó, 20 e poucos anos de idade, né, e não consegue, às vezes vai no mercado, não sabe o que compra, o que eu quero comer, não sei. Né? Então isso, né, machuca muito, muito a pessoa de vários aspectos, então a gente retira essas limitações. Falando especificamente da teoria, né, eu quis começar pela noção de sintoma, porque, como eu disse, ela não é uma noção comum, o psicanalista não trabalha à luz de uma perspectiva comum para sintoma. Né. A gente vê, e por isso que eu destaquei aí a noçãozinha de neurose embaixo. Né. Tem como trocar só descer esse slide aí, Paula? Isso, ó. Nós vamos ter a concepção de neurose, né, em que a gente se apoia, inclusive, nessa palavrinha para explicar uma coisa que acontece com a maior parte dos sintomas. E ó, nós estamos falando de um tipo, né, uma classe, uma categoria de sintomas. Né? Não adianta, tem aquele sintoma cuja origem é propriamente um problema de natureza, uma disfunção, de natureza fisiológica, genética. Esse é um tipo, né, de sintoma que pode existir, né, com esse tipo de causa. Nós estamos falando de um outro tipo de sintoma, né, que durante muito tempo a medicina, inclusive, achou que tivesse a ver com um problema de natureza física, mas não é. É fruto desses traumas. Uma coisa que é importantíssimo saber é que quando eu levo o choque lá para trás, né, quando eu sou pequeno, etc., especialmente dentro da primeira infância, né, do 0 aos 6 anos, esses primeiros choques que eu preciso levar, né, e que os pais dão, às vezes muito fortes, às vezes mais tranquilos, tal, esses choques, eles deixam marcas, né, e eles deixam também afetos, eles provocam, suscitam afetos na criança. Esses choques, eles não são dados e passam, então tá bom, a criança entendeu, tranquilo. Né? Não, né? A criança ela vai reagir contra esse choque, ela não vai aceitar vários limites que vão ser colocados. Né? E esse embate com o limite, muitas vezes está por baixo, né, da produção de um sintoma. O sintoma é uma forma, sem dúvida nenhuma, da pessoa escancarar que ela está de mal com algum limite que lhe foi colocado. Ó, o que eu estou dizendo para vocês. Né? Dentre esses vários limites que colocaram para a gente lá atrás, é absolutamente comum eu não ter aceito vários deles. E o sintoma lá na frente ser uma forma de explicar ou de mostrar que eu ainda estou de mal com esses limites que me foram colocados. Né? Eu coloquei um exemplo aí na parte de baixo da folha, né, que é assim, se uma criança cresce pegando muito mal com o fato de ser posta numa posição passiva. Ó, a criança é um ser que depende dos pais, ela depende do mundo. Né? Mas vamos supor que o meio fez a criança ficar com raiva, com ódio de estar nessa posição frágil. Vamos supor. Né? Ou porque tirava sarro da criança, vamos supor. Tá? Então a criança cresce no meio, então ela já é frágil, ela já depende do meio. Vamos supor que o meio tira muito sarro da criança. Né? A criança ficando com raiva dentro dela, com ódio. Né? E a gente acha que a criança é tranquilinha, tal. Não. Né? A criança ela sente, é um ser humano que é uma esponjinha, ela sente muito. Né? Ela é muito sensível. Então, se de repente o meio tira muito sarro da criança, o pai, sei lá, ele é muito engraçadão e só ele quer aparecer e deixa a criança lá, né, com raiva de ficar naquela posição. Né? Tira sarro, enfim, inferioriza a criança, às vezes é um meio muito violento, né, muito agressivo. Né? Tira sarro da criança, sua idiota, tá vendo? Sua burra. Né? Vamos pensar, né, que isso é absolutamente comum, hein? Os pais estão sem paciência, tem muito pai sem paciência, muita mãe sem paciência, muito avó, muito avô sem paciência. Né? Então inferioriza a criança de um jeito que a criança não se sente bem. Né? Quer ver um outro exemplo, bobinho também, que é bem recorrente, quando precisa colocar a criança para dormir sozinha. Né? Tem pai e mãe que às vezes não vai lá sentar, contar uma história com a criança, vou te ensinar a gostar de ficar sozinha, eu vou te ensinar a dormir bem.
Porque até isso o pai e a mãe precisam ensinar. Né? Tem pai e mãe que já enfia no meio da cama e dorme e tá tudo certo. Não, precisa de trabalho para ensinar a criança a gostar de ficar sozinha no quarto. Supondo que a criança está no meio que os pais não ensinaram. Né? Cara, imagina ela, que não sabe nada sobre o mundo, ficar sozinha num quarto escuro, por exemplo. Olha o pavor que ela vai ter, né, dessa situação, aliada aí à passividade. Né? Imagina como é que um adulto, né, depois lá na frente, vai reagir quando ele também for posto em situações de passividade. Essa coisa que está mal digerida pela criança, né, e tem a ver com estar passivo, né, vai afetar ela depois, lá na frente, e ela não vai perceber, né, quando de repente ela precisar amar alguém. Amar uma pessoa. O ato de amor é um ato de passividade. Eu me entregar para alguém é um ato de passividade. Pessoas que têm problema para amar, né, elas têm problema com passividade. Pessoas que têm problema para arrumar um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa. Tem uma expressão que acabou virando bem corriqueira, o tal do dedo podre. Né, o dedo podre. De vez em quando aparece no consultório alguém falando que tem o dedo podre, eu mostro para a pessoa que ela não tem o dedo podre, o dedo é bonitinho. O problema é que, na verdade, ela é uma pessoa que não se entrega e ela acha que se entrega bem. Né, porque, às vezes, ela passou por uma situação em que se entregar, né, em estar nessa postura passiva, se deixar conhecer, foi traumático. E ela esqueceu, ela não lembra mais. Então é absolutamente comum, né, chegar numa fase, por exemplo, agora, de daqui a pouco vocês aí ter que escolher qual que é a especialização da vida. Né? Sei lá, eu vou para psiquiatria, eu vou para otorrino, eu vou para sei lá onde, né? Eu quero fazer patologia, tanto faz. Né? Mas esse sonho, né, ele só brota de verdade, né, se tiver espaço, né, psicológico para passividade. Né? Parece, enfim, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas não é verdade. Eu só consigo realizar um sonho e me entregar para esse sonho se eu tiver com essa passividade dentro de mim tranquila. E a maior parte das pessoas não está com essa passividade tranquila. Por isso que tem muita gente que prefere, às vezes, vestir o jaleco de uma empresa, pegar o fretado, trabalhar e voltar para casa e não ter que pensar. Ele abriu uma empresa. Ele está numa posição frágil maior. Né? Ele ser o próprio empresário. É mais fácil eu trabalhar para alguém e tchau. Né? Deixa o outro ter que lidar com a passividade dele. Né? A gente precisa começar, inclusive, a ler as coisas dessa forma. Né? E aí, de novo, não é que o psicanalista é preso ao passado. De forma alguma. Né? Que o nosso passado deixou marca na gente, a gente esqueceu. E o psicanalista, com pouco tempo de trabalho, mostra para você tranquilamente, né, o que nesse passado te pegou, por exemplo. E está travando sua vida agora. A sexualidade é um outro tema que é muito recorrente no consultório. As pessoas pegam mal com a sexualidade, a gente é muito mal inserido nesse universo chamado sexualidade. A gente geralmente tem que fazer nossas provas por conta própria. A gente é bem desamparado de conhecimento, escola não ensina, poder público não faz questão de gerir o nosso conhecimento sobre sexualidade. Então, filho, você vai ter que aprender na raça, se vira. É assim que a gente é tratado, né? E é assim que a gente vai sofrendo no curso da vida. Né? A gente aprende que certas coisas não se devem, mas muitas vezes a gente não sabe nem por quê. Mas você não pode fazer tal coisa. Que feio que você estava tentando ver o pipi do seu primo. Que feio, que horror, que pessoa, que você vai virar uma biscate, não sei o quê. Tem pai e mãe que trata assim. Né? E a criança está lá curiosa para ver por que o genital dele é diferente do meu. Né? Por que aqui tem um e ali tem um outro? E a criança está fazendo as pesquisas dela. Ela não nasceu sabendo das coisas, mas o adulto acha que já é um pervertido, já é um sacana. E aí vai para cima, né, culpabilizando a criança. Pronto, como é que essa criança lá na frente vai usar a sexualidade? Né? Vai ter problema. Legal. Por que a gente tende a passar pelo sintoma e de maneira mais simples, não vê ele dessa forma, inclusive? Bom, a gente tem um negócio chamado de mecanismo de defesa, né, são processos psicológicos que basicamente